a pergunta de hoje. Vamos ver aqui o que é que nós temos como pergunta para o dia de hoje, tá? Cadê? Deixa eu anotar aqui algo para não esquecer. Muito bem. Então tá aqui. Qual a diferença entre a Bíblia e a revelação de Deus? Qual a diferença entre a Bíblia e a revelação de Deus? Algumas pessoas entendem que é a mesma coisa. Mas vamos ver o que é que a gente pode responder sobre isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, antes de criar o ser humano, do jeito que queria criar, né? Antes de criar o ser humano do jeito que queria criar o ser humano, com a capacidade de ser pessoal, que tivesse vontade própria, Deus anteviu todas as possibilidades. E a melhor para ele e para as criaturas, optou e pôs em prática todas as preparações necessárias para então criar conforme sua imagem e semelhança. Então Deus, em sua eternidade, imaginou, vou criar o ser humano, vou criar um ser. Alguém que tenha vontade própria e que seja respeitado na sua vontade própria, não um ser que vai fazer o que eu determinar, tem que ser desse jeito, não. Um ser que tenha livre-arbítrio, digamos assim, tá? Então, para criar esse ser, então ele foi pensar, o que é que eu posso fazer? Como poderia ser feito? Né? Quais os prejuízos que isso vai trazer? Que perdas vão acontecer? O que fazer para essas perdas serem mínimas? O que fazer? Enfim, ele pensou em tudo, todas as possibilidades, né? Deus é onisciente, onipotente, né? Sábio. Ele usou todos esses artifícios para compreender o que é que ele iria criar. Entendeu? Então Deus não resolveu criar e foi criando, não. Ele já sabia antecipadamente tudo a respeito dessa criatura que ele iria criar e as consequências e o que é que ele poderia fazer para amenizar as perdas, porque teria que ter perdas. Deu liberdade, vai ter perdas. Então, como fazer para que essa liberdade, para que essas perdas sejam as mínimas, né, possível? Então ele pensou em tudo. Tá bom? Segundo, em preparativos, foi organizado um plano de salvação que a Bíblia chama de graça. Então, Deus planejou tudo e planejou a graça, que é o melhor plano. Ele pensou em vários planos como atuar com o ser humano. E a graça foi aquele plano melhor que ele encontrou, a melhor solução. O número maior de pessoas seriam salvas, né, por esse plano. Então, nesse plano estão todas as ações necessárias para que todas as pessoas que nascessem fossem alcançadas, abençoadas, atraídas e salvas no máximo possível. Tá? Então, o projeto dele era alcançar então todas as pessoas, era abençoar todas as pessoas, não é negócio de abençoar um e outro, não. Todos, porque ele ama todos. E atrair o máximo possível de pessoas para ele e salvar o maior número possível de pessoas. Tá bom? Terceiro, nessas ações da graça, inclui-se também a revelação divina. E que é o recado de Deus para todas as pessoas nascidas. A revelação dele e do seu amor, a vontade dele para que todos sejam muito felizes neste mundo e nesta existência. Junto com esse projeto dele de salvação, de alcançar, de abençoar, então ele criou o que chamamos de a revelação. O que é que ele iria falar? O que é que ele iria dizer ao ser humano, né? Em todas as épocas, em todos os tempos. A Bíblia,
que nós temos, ela começou a existir em 1500 anos antes de Cristo com Moisés. E antes disso, como é que ele falava para essas pessoas? Ou ele não falava? Entende? Então ele falava de várias maneiras. E aí o texto bíblico é um deles, né? Através de Moisés e dos escritores da Bíblia. Outra coisa é que a Bíblia que nós temos começou a ficar popular e todo mundo ter de uns 200 anos para cá. 200, 100 anos para cá. Antes, pouca gente tinha Bíblia, porque não era tão popular a ponto de se vender, né, e todo mundo ter. Hoje não, você pega um celular, você abre e você vê um texto bíblico. Mas antes não era assim. Entende? Então, mas Deus sempre falou à humanidade. Muito bem. 4. Sobre Deus, digamos que hajam 10 milhões de informações. Vamos fazer aqui uma comparaçãozinha. Sobre Deus, digamos que hajam 10 milhões de informações. Mas este tanto, por vários motivos, principalmente por causa da situação de pecado, o ser humano não teria como saber tudo. E poderia se confundir com tudo, com toda essa informação. Então Deus tem se manifestado desde o primeiro ser humano até o último a nascer, ele tem se manifestado, oferecendo, digamos, 1000 dessas 10 milhões, ele oferece 1000 informações, né, essenciais sobre ele, seu amor para com todas as pessoas. Então, de 10 milhões, ele então escolheu 1000 informações para passar para a humanidade, né, para o bem da humanidade. Então está aqui. Quinto, dessas 1000 informações sobre ele, disponíveis a todos os seres humanos de todos os tempos, Moisés, em suas muitas limitações, só conseguiu captar 200 informações sobre Deus. De 1000, ele só entendeu 200, né? E o restante que ele mencionou como sendo da parte de Deus foram maus entendidos, o que Jesus consertou muitos deles em seus ensinos e testemunhos. Tem muita coisa que Moisés disse, isso aqui é de Deus, que Jesus foi lá e fez diferente. Ou Jesus disse assim, não, olha, foi dito isso e isso antigamente, mas hoje eu, porém, vos digo isso, isso e isso. Entendeu? Então, Deus, haviam coisas realmente de Deus. Digamos, de 1000, Moisés entendeu 200. Mas as outras 200 que ele escreveu não eram de Deus. Ele entendeu que era de Deus. Ele achou que era de Deus, mas ele entendeu mal. Tá bom? Então está aqui assim. E o restante que ele mencionou como sendo da parte de Deus foram mal entendidos, o que Jesus consertou muitos deles em seus ensinos e testemunhos. 6. A partir de Moisés, olha aqui, presta bem atenção nisso. A partir de Moisés, Davi, 500 anos depois de Moisés, entendeu 400 informações. Então, ele recebeu as 200 que Moisés entendeu e agora ele aperfeiçoou. Ele foi para 400 informações que daquelas 1000 que Deus está sempre se revelando à humanidade. Entendeu? Então, 400 ele já compreendia muito mais do que Moisés, mas ainda muito longe de compreender tudo sobre Deus. Cadê mais? Isaías entendeu 500 coisas, 500 informações, 300 anos depois de Davi, né? Ele entendeu 500, quer dizer, Davi chegou a 400 informações sobre Deus e agora Isaías a 500 informações, mais do que Davi. Que mais? Esdras, 300 anos depois, entendeu 600 informações. Então, as 500 que Isaías já tinha compreendido, agora mais 100
né? Esdras passou a ter uma visão maior, mais completa a respeito de Deus. Bom, só Jesus entendeu e ensinou as 1000 informações sobre Deus e seu amor em sua revelação. Só Jesus. Então, Jesus é a máxima compreensão dessa revelação de Deus. Tá bom? Então, Jesus, como é que você faz para saber em Moisés o que é da revelação e o que não é da revelação? Você pega Jesus e pergunta a Jesus: Jesus, tu dirias isso a Moisés? Tu terias mandado isso a Moisés? Se Jesus disser sim, então aquilo é de Deus. Se Jesus disser não, então não é de Deus. Moisés disse: vai lá e pega a mulher adúltera e manda pedra nela, né? Apedreja ela. Jesus disse não, isso aí não. Então não é de Deus, é da cabeça de Moisés. Entendeu? O que mais? 7. Assim, revelação é o recado de Deus para todo mundo em todos os tempos, e por causa dela, da revelação, e buscando compreender ela, muitos homens se tornaram religiosos. E com isto, muitas religiões surgiram no mundo, e com elas, muitos textos e livros sagrados foram escritos buscando explicar esta revelação divina. Tá bom? 8. Por causa desta revelação para todo mundo, e o resultado gerado por isto é que muita gente foi salva dentro e fora do judaísmo. Muita gente foi salva dentro e fora do judaísmo, como é o caso de Melquisedeque, Jetro, Jó, né? Foram pessoas que não eram do judaísmo, mas foram salvas, né? Eles conheciam sobre Deus. Além deles, muito mais gente, tá? Também, por causa disto, é que muita gente tem sido salva dentro e fora do cristianismo. Dentro e fora do cristianismo. Jesus avisou aos discípulos que ele tinha ovelhas fora daquele aprisco onde eles estavam, daquele aprisco cristão. Tá bom? Muito bem. 9. Qual a diferença entre revelação de Deus e a Bíblia? É que a revelação é perfeita, ela não tem erros, não tem falhas, não tem defeitos, não tem defeitos humanos que façam parte do seu conteúdo, enquanto a Bíblia é um registro do que seus escritores bem entenderam e do que mal entenderam sobre a revelação de Deus. Né? Moisés está cheio de coisa. Como eu disse, ele entendeu 200 informações sobre Deus. E outras coisas ele não era de Deus, ele achou que fosse. Né? Moisés, enfim, tem muita coisa lá que não tem que você perguntar a Jesus, Jesus vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver com Deus. Né? 10. Com isto, a Bíblia ajuda, veja só, com isto, a Bíblia ajuda ou atrapalha a revelação de Deus? Ajuda muito. Não por causa das limitações de seus escritores, mas por causa da iluminação do Espírito, que faz com que, apesar das deficiências dos escritores, a mensagem da revelação chegue bem à alma de quem tem acesso a ela. Tá bom? Então, mesmo quando, por exemplo, você vai ler o livro de Salmos, adorar a Deus com o livro de Salmos, e você vai ver Davi dizendo lá, ó Senhor, eu odeio os que te odeiam, eu odeio os meus inimigos, ó Deus, destrói os meus inimigos, Senhor. Aí você pergunta a Jesus, Jesus, tu te agradas disso? Jesus vai dizer não. Jesus vai dizer não, a gente tem que amar o inimigo e não mandar que eles sejam destruídos. Entende? Mas está lá. O que acontece? Davi entendeu muito sobre Deus, mas tem muita coisa em Davi que não era de Deus, ele não compreendeu corretamente. Entendeu? E assim por diante, os demais escritores. Tá bom? Então essa é a nossa
né? São os argumentos que temos para essa resposta. Qual a diferença entre Bíblia e a revelação de Deus? Tá? E aí a gente pode refletir bem sobre isso, né? E a gente saber dessas informações, porque isso ajuda. Na hora que eu estiver diante de alguma situação que Jesus não concorda no Antigo Testamento, eu não tenho que ficar insistindo naquilo, né? Ah, não, tá aqui, é verdade. Não, pergunta a Jesus, né? Se Jesus disser, por exemplo, não é só no Antigo Testamento, não, no Novo Testamento, né? Tem lá um momento que Paulo diz assim, olha, pega o latoeiro, né, Alexandre, o latoeiro, e entrega para Satanás, para ver se ele se salva. Aí você pergunta a Jesus, Jesus, você concorda com isso? Não, Jesus não concorda com isso, né? Se ele não concorda, então aquilo é bem intencionado, mas é do coração de Paulo, não é da revelação de Deus. Então, Jesus é essa maravilha para a gente identificar o que é letra, né? O que é letra do escritor e o que é espírito da revelação naquilo que o texto bíblico menciona. Tá bom? Ok. E